Saber envelhecer não é fácil. Viver uma sociedade que cada vez mais cultua o quê? Corpos e estilos de vida aerobicamente perfeitos. Nossa cultura, sempre voltada para a juventude, concentra-se obsessivamente na redução do potencial físico associado à terceira idade. Na imaginação popular do idoso, está associada à pele enrugada, a doenças crônicas, e não a sabedoria, serenidade, equilíbrio e autoconhecimento, que representam o fruto de uma longa experiência de vida. Felizmente, a visão unilateral e limitada da nossa cultura sobre o envelhecimento está passando por uma profunda reformulação. Até recentemente, devido a imagens de expectativas negativas que eram geradas em nossa cultura, as pessoas encaravam a terceira idade como falta de vigor, baixa autoestima e inutilidade social. No entanto, o movimento dos idosos interessados no aprendizado contínuo é uma vida saudável e atividade política, está ajudando a reverter os estereótipos prejudiciais que denegrindo a terceira idade. Os gerontologistas, os gerontólogos, não encaram o declínio mental, por exemplo, como necessidade natural, sendo essa situação é vista como resultado de um estilo de vida sedentário, reforçado por estereótipos negativos sobre o envelhecimento que nos conduz a esperar o declínio físico e mental nos últimos anos de nossa vida. Viver em uma sociedade que gasta praticamente mais de 7 bilhões com cosméticos, produtos estéticos. Essa obsessão é bem antiga. Podemos ver, por exemplo, na fantasia chamada da fonte da juventude, do Juan Ponce León, explorador espanhol, por exemplo, em 1745 a 1525, adentrou o território da Flórida no século XVI, atrás das famosas fontes da juventude. Daí que havia uma piscina mágica, que entrando nela, voltava a ser jovem. E há pessoas hoje em dia estão procurando essa fonte da juventude a cada vez mais. Na Inglaterra, tinha o mito do Potter Atlas, de onde viver pueriu em português, que é a criança eterna. Quem não conhece da história do Peter Pan, a história que provavelmente todo mundo conhece, daquele menino que nunca quis envelhecer, aquele que recusa envelhecer. Vivemos hoje uma sociedade, cada vez mais, das pessoas que hoje os psicólogos falam da síndrome do Peter Pan. Quantas vezes nós, líderes, até mesmo dentro das nossas igrejas, vamos chamar pessoas que nós conhecemos até que têm mais de 60 anos, vamos chamar para o trabalho? Não. Foi uma vez um senhor foi chamar para o trabalho, eu sabia que tinha 70 anos. Eu não vou falar com idoso, eu não estou velho. Ser idoso é ser velho. Nós podemos mudar essa mentalidade. E há pessoas que procuram recursos químicos, que parecem mais jovens, pessoas que procuram cada vez mais a chamada toxina botulínica, o famoso botox. Quando a pessoa, você vai falar com ela, momento de tristeza, momento de alegria, momento de morte, é a mesma expressão. A pessoa, quando você vê na televisão, quando não tem perder a expressão facial, gastam cada vez mais, querem parecer cada vez mais jovens. Vivemos hoje também adolescentes, pasmos, cada vez mais adolescentes. Nós temos aqui os Cairo, pessoas adolescentes procurando cada vez mais plástica. Vivemos, já começa desde os mais jovens, procurando fazer plástica porque não quer que ser a sua aparência, procurando porque a influência da televisão, do cinema, da mídia, das revistas. Cada vez mais as pessoas não querem ser mais, porque ser idoso, ser mais velho parece que é uma doença. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em 2009 fala que indica que o público de 14 a 18 anos, 13% dos 629 mil intervenções anuais do país, 5% das mudanças físicas da faixa etária são apontadas pela psicóloga Diana Abdallah, do Instituto de Pesquisa e Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como uma das explicações para o desejo de correr às cirurgias plásticas, influenciado pelos pais e por padrões estabelecidos pela televisão, cinema e revistas. Muitas vezes nós, eu ainda não sou pai, pais, avós, somos influenciados. Você não está, vai lá, faz uma cirurgia, você não está bem. Isso começamos às vezes desde criança. Quem já falou? Talvez alguém já falou assim, quando criança, falou assim, quando você vai tomar injeção, cuidado, se você não tomar injeção, eu vou chamar o velho do saco. Cuidado com o velho do saco, que muitas vezes criamos estereótipos desde criança, criamos esse preconceito desde criança. Temos que começar desde criança a mostrar que ser idoso, ser idosa não é um momento de ficar parado.
É preciso vencer o que? A gerontofobia. Temos um medo de envelhecer, uma sociedade cada vez mais com esse medo de envelhecer, como se envelhecer é uma doença, é um momento de chegar para a morte, mas de envelhecer é bênção divina, é bênção de Deus. Se nós estamos aqui porque cientistas foram inspirados, médicos foram inspirados, hoje em dia as pessoas vivem mais, nós temos uma expectativa de vida de 73 anos, e como é que nós estamos preparando para isso? Como é que viver com excelência nesse mundo? Velho é seu preconceito. Velho é o preconceito de cada um de nós. Nós temos que quebrar esse preconceito. Quem se recusa a aceitar as mudanças essa fase da vida atrás pode ver um constante estresse e pessimismo perante a perda de prestígio do poder aquisitivo, além de ter uma reduzida autoestima. Quantas pessoas chegam a 60 anos, entram em o quê? Depressão. Quantas pessoas embriagam hoje em dia, as pessoas veem hoje as drogas, hoje em dia afetando os idosos, porque muitos entram nas drogas, estão procurando hoje em dia até muitos idosos com AIDS, estão com doenças sexualmente transmissíveis, porque estão querendo parecer cada vez mais jovens, estão querendo, muitas pessoas mais novas estão começando a namorar. Os mais velhos querem se aparecer, que não sei o que, começar a namorar mais pessoas mais jovens, mostrar que querem ser mais jovens, mas às vezes tem que viver uma realidade. No livro Encare o Seu Espelho, na página 2, fala assim: encaramos a realidade, é compreensível que as mulheres sejam tomadas perspectiva à medida que a sua aparência muda. Porém, ao contrário das mensagens culturais que nos cercam, não precisamos voltar até a aparência da juventude, nem precisamos repudiá-la inteiramente para apreciar os nossos corpos e rostos envelhecidos. Ao contrário, temos de aceitar o significado multidimensional da beleza, que inicia com a definição constante do dicionário Webster. Uma qualidade que dá prazer ou exalta a mente e nos aprofunda muito mais e bem além dela. A doutora Vivian Gilliam. Foi-se o tempo que idoso era o quê? Cadeira de balanço, tricô, considerado não... Fique parado, você está quietinho, na igreja, você vai fazer o trabalho assim, não, você já fez tudo, fez tudo. Não, pasme, ser idoso, ser idosa, ser envelhecer, você pode dar uma excelência para Deus, você pode dar o melhor para Deus, não importa a sua idade. A história do povo de Deus começou com um idoso, Abraão na época, era um idoso, já foi chamado, e quantas pessoas hoje em dia estão dentro da igreja, estão paradas, dentro da sociedade estão paradas, porque preferem ficar, olha essas praças, não precisa ir muito longe, olha essas praças, estão lá jogando baralho, estão paradas, porque tem muitos ali com potencial. Quantas pessoas estão aqui, têm potencial hoje aqui, ainda estão paradas, estão vivendo o quê? Na inutilidade, eu não tenho o que mais fazer, mas ao atingir a terceira idade, estamos alcançando o ponto mais alto da experiência humana, desde que tenha sido aprendida a lição do Salmo 90:12. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios.